Documentário A Torre de Pisa Brasileira, uma joia em Montes Altos. Localizada na região sudoeste do Maranhão, a pequena cidade de Montes Altos abriga um monumento histórico e arquitetônico que transcende fronteiras e atrai até os olhares mais distraídos. Com 33 metros de altura e sustentada por 96 pilares, a réplica da Torre de Pisa se impõe sinuosa ao lado da paróquia de Santana. Mais que um símbolo arquitetônico, essa estrutura, que é a única do Brasil, é um testemunho de cultura, história e dedicação comunitária, se consolidando ao longo do tempo como o mais importante ponto turístico da localidade. Em 2025, a réplica da Torre de Pisa Montes Altense celebra 30 anos e nesse momento especial vamos revisitar a história e os significados que esse monumento tem para a população da cidade. Vem com a gente! Inaugurada em 18 de março de 1995 pelo padre caputino Aristides Arioli, a réplica da Torre de Pisa foi erguida em comemoração ao centenário da presença dos caputinhos no estado do Maranhão e pelos 33 anos da chegada do padre Aristides em Montes Altos. O monumento rapidamente se tornou um ponto de referência, não apenas pela sua imponência, mas pelo significado profundo que carrega para a comunidade. De acordo com os relatos que acompanham essa história, o intuito do padre era criar algo que não apenas embelezasse a cidade, mas que também tivesse um valor simbólico e cultural profundo. Ele queria trazer para cá um pedaço da sua terra natal, a Itália, e que ao mesmo tempo conectasse Montes Altos com o mundo. A obra original que inspirou a réplica de Montes Altos está localizada na cidade italiana de Pisa. Tem 850 anos, sendo um símbolo da arquitetura mundial e um dos pontos turísticos mais visitados da Itália, assim como é a obra Montes Altense. O atual pároco da igreja compartilha os desafios e as motivações por trás da construção da réplica. A Torre Pisana, ela é uma réplica da Torre de Pisa na Itália, que é um símbolo para toda a Europa e também para o mundo. E o motivo da construção da Torre Pisana de Montes Altos, no sul do Maranhão, é exatamente quando os frades franciscanos lombardos completaram 100 anos de evangelização no Maranhão. Então, toda a evangelização do Maranhão pelos frades franciscanos, desde a primeira chegada deles, completou-se em 1995, 100 anos. E foi aí aonde o Frei Aristides, que era um padre da região da Lombardia, na Itália, que estava aqui, ele erigiu esta torre para comemorar os 100 anos da presença dos frades capuchinhos menores na nossa região. O número 33 representa, em primeiro plano, a idade de Cristo que ele viveu entre nós, né? Então, da BR-010 até Montes Altos são 33 quilômetros. A altura da torre são 33 metros. E ela também custou $33 mil. Então, o padre que estava aqui, o Frei Aristides, ele colocou este número como marco, vinculando a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que foi pelo Evangelho de Cristo que muitas pessoas foram evangelizadas na nossa região. Então, são 33 metros, 33 quilômetros, 33 anos da chegada do Frei Aristides em Montes Altos, e aí ele colocou tudo para Jesus nesse número 33. Então, é uma história muito bonita que nós temos na nossa região. A Torre Pisana, ela é a única réplica da torre original que está na Itália, na América Latina. Não tem outra igual. Então, tem uma na Itália e tem a réplica aqui em Montes Altos. E outra coisa, a cidade de Montes Altos, nós temos também as aldeias, nós temos a natureza para ser visitada, nós temos um lago belíssimo aqui, que as pessoas, as famílias podem visitar. E nós temos a igreja matriz, que está Nossa Senhora de Nazaré, vinda de Belém, direto para Montes Altos. E nós temos o formato natural da igreja, que é uma oca indígena.
Então, Montes Altos é uma riqueza histórica nessa parte sul do Maranhão. Então, vocês venham visitar Montes Altos, venham conhecer nossa história, venham subir na torre, neste 33 metros que representa o número espiritual para todos nós. O prefeito da cidade oferece uma perspectiva sobre o impacto socioeconômico e cultural da torre para a cidade ao longo dos anos. Então eu acho que é muito importante a cidade que conseguiu, né, através do nosso padre, o Frei Aristide, né, é um padre empreendedor que realmente deixou um grande legado na nossa cidade. E hoje, assim, aquela torre faz com que as pessoas venham para a cidade fazer foto, conhecer a torre. Então eu acho que para a cidade é muito importante essa torre para a nossa querida Montes Altos, né? Fazer com que a economia, porque cada pessoa que vem ali, que passa, vê, leva essa imagem para fora. Então eu acho que é muito importante. Não só a torre, porque a gente tem ali também um lago que é muito bonito, né? E as pessoas que vêm conhecer Montes Altos, através da torre ali, conhecer a nossa torre, pode também estar conhecendo o nosso lago, que é muito bonito. Hoje a gente tem um dos festejos dos maiores aqui da região, festejo que realmente chama todos os montealtenses, é tempo de férias no mês de julho. E aí, assim, vem ali para rever os amigos, ver a nossa igreja, que realmente é uma das mais lindas aqui na região. E então a torre completa tudo aquilo ali, né? Nesse momento eu queria aqui aproveitar, fazer o meu convite à nossa região Tocantina, às nossas cidades vizinhas, para que venha para o nosso festejo, venha para o nosso Ciro e conhecer a nossa torre de perto, levar para o mundo essa imagem, né? Que é muito importante. Os relatos orais dessa história são confirmados por registros fotográficos fornecidos pelos moradores e pela própria paróquia. São imagens do processo de construção da inauguração e de momentos significativos ao longo das últimas 3 décadas, que ajudam a pintar um quadro completo da importância da torre para Montes Altos. Zé do Padre, que acompanhou o processo de construção da réplica, traz memórias emocionantes da chegada da torre e como a comunidade reagiu. Bom, o que motivou o Frei a Montes Altos, vir a Montes Altos, foi a questão indígena, né? Naquela época ele tinha a ideia de trabalhar com índios. E aí depois de 10 anos que ele estava no Brasil, ele retornou à Itália e pediu para os superiores dele que gostaria de ficar em um local e não fosse transferido, que ele queria construir alguma coisa, de preferência tivesse uma aldeia indígena, né? E assim eles mandaram escolher no mapa lá do Brasil, e o Frei viu Montes Altos, que tinha a aldeia São José, e escolheu Montes Altos. Eu já estava aqui em Montes Altos, né, há 10 anos, quando ele teve a ideia de construir a torre. Ele queria fazer uma homenagem aos capuchinhos, os 100 anos de capuchinho no Maranhão. E ele não sabia como fazer. Ele falou umas vezes para mim: meu filho, as palavras passam e tudo, mas o que você constrói fica. Então ele achou por bem construir essa torre, né, para homenagear os capuchinhos. E ele teve a ideia de construir a torre e me convidou para nós ir à Itália, justamente para a gente visitar a Torre de Pisa e pegar alguns projetos lá, como ele fez. Comprou um projeto, comprou um livro que tinha toda a história da Torre de Pisa, todas as dimensões, né, a história de inclinação da torre, como ela foi recuperada pelos engenheiros europeus para ela não cair. E vamos para lá e voltamos já decidido a construir a torre. Um projeto em mão, com o que eu vi lá da torre, né? E aí demos início ao projeto da torre. Para ser a única torre, a única réplica da Torre de Pisa no Brasil, eu acho que no mundo, né? Ela não é explorada esse lado do turismo, não foi divulgada. Foi algumas reportagens que foi feita, mas eu acredito que o poder público devia se interessar mais em divulgar essa Torre de Pisa por ser a única, né?
ela é uma réplica fiel, completa, da Torre de Pisa, só em proporção bem menor, em 50%, né? Na altura, diâmetro, mas obedece todos os detalhes que existem na Torre de Pisa. Ela também é feita com todos aqueles detalhes de lá, né? A nossa visita em Pisa foi praticamente como um turista mesmo, não teve muita formalidade, né? Sim. A gente que visitamos a torre e Porque já era italiano, ele já conhecia tudo, foi mais para mim conhecer, né? E comprar esse projeto, que era um livro que eu não sei por onde anda hoje, né? Que não está mais por aí. E ele comprou, como está lá disponível para quem quisesse comprar, né? Que tem toda a história da Torre de Pisa, a dimensão, as reformas que foi feito nela para ela não cair, toda a história está lá nesse livro. Infelizmente esse livro não se encontra mais aqui. Ele queria deixar uma história, alguma coisa que ficasse, né? No caso, essa torre aí, se haver manutenção, 1000 anos aí, igual a Torre de Pisa, vai estar aí, né? Nós chegamos, ele foi idealizar as coisas, preparar, nós tínhamos dúvida onde o local, né? Onde poderia ser feito. Chegamos a conversar, cogitamos fazer em praça pública, na Praça de Santana, mas na época ele queria construir uma outra igreja junto com a torre. E foi até pedido para a Câmara votar, mas não foi levado adiante esse projeto dele fazer uma igreja grande e a torre. Aí ele levar um bom espaço da praça. Eu acho que os governantes da época não entraram, até chegaram a ser contactados, que iam levar o projeto para a Câmara, mas não foi adiante. Então ele resolveu, como ele queria construir, talvez se tivesse construído na praça, ele tivesse feito uma coisa bem maior. Mas como ele tinha pouco espaço ali, de frente à igreja, ele resolveu diminuir 50%, né, metade. Devido também não ter espaço ali. Bom, o objetivo da torre é que ele queria homenagear os capuchinhos, né? A ordem dele que ficasse registrada no Maranhão. Ele resolveu construir a Torre de Pisa, que era um símbolo italiano, e trazer para o Maranhão, principalmente para Montes Altos, né? Esse foi o motivo, para ter esse registro de homenagem aos capuchinhos, os 100 anos de capuchinho no Maranhão. Só naquela fundação ali, nós gastamos na época 100 sacos de cimento, sem contar com outras carradas de pedra. Tem uma história, né? Eu falo assim, eu tenho conhecimento, a história do sino. Veio depois, eu fui na Itália com ele, depois, quando ele foi novamente, foi que ele comprou o sino. Naquela época, o sino na Segunda Guerra Mundial foi todos confiscado, né, para fazer canhão na época. E aí, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que caiu o governo da Itália, né, o governo da época quis voltar, o governo da época quis devolver os sinos para as igrejas. Como as igrejas lá têm 3, 4 sinos, aquele sino lá ficou fora de tonalidade dos outros, né? Porque tem aquelas pancadas. Ficou encostado. Aí o frei chegou lá e viu aquele sino, procurou o frade se ele não vendia o sino. Ele comprou na época por 10.000 euros aquele sino ali. Outra história, nós construímos a torre. E como botar esse sino em cima? Antes da gente concluir a torre, e aí paramos ali e ficamos imaginando como que nós ia levar aquele sino que pesa 1.400 quilos. Aí a gente falou com o pessoal da Semar na época, ele arrumou um guincho, veio de São Luís, inclusive, para isso. Inclusive tem registro dele subindo tudo. E depois dele sentar de cima, a gente construiu a cúpula lá para agasalhar ele, para suspender ele. Ele ficou lá e a gente fez de concreto, né? E colocamos o local para pendurar o sino. Eu acho que aqui no Maranhão, não sei se tem um sino maior do que aquele, mais pesado que aquele. O freio era espetacular. Ele foi feito aquilo ali com poucas pessoas, as mesmas formas que usamos do início, foi até o fim. Só tirando e elevando. Ali não caía
sem sujeira nenhuma, entendeu? Sem sujeira nenhuma em volta, não teve andaime, não teve nada. Foi uma engenharia ali espetacular ali. É muito importante por ser uma obra única, né? Muitos brasileiros não sabem que existe. Então, é importante que as pessoas conheçam a partir da divulgação, venham conhecer Montes Altos, né? Conhecer a história da Torre de Pisa, como ela foi construída, por quem ela foi construída, né? E a igreja também, que é uma obra magnífica, foi feita, eu acho que é a única também aqui no Maranhão, não sei, no Brasil se tem outra igual. Então essa deve ser divulgada e as pessoas vêm a Montes Altos para conhecer. Acho que é a única Torre de Pisa fora da réplica da Torre de Pisa fora da Itália, né? Muito importante. Edilson Brito comenta também sobre as mudanças no cotidiano da cidade. Primeiramente, pela grandiosidade do monumento que ia ser construído, a comunidade percebeu assim, a oportunidade de participar da construção, né, de entrar naquela oportunidade de trabalho. E assim, mas para mim, na minha visão, não houve assim, de primeiro momento, uma expectativa tão forte da comunidade em relação ao significado que a torre adquiriu posteriormente. Quando todo mundo, né, quando a população percebeu que a imagem, né, circulou o mundo e impressionou muitas pessoas, despertando nelas o desejo de vir conhecer outras coisas associadas a ela, né? E por consequência isso foi muito positivo para a cidade, no sentido em que outras riquezas outras riquezas culturais, outras paisagens que são próprias aqui do nosso interior, né, passaram a ser vistas também, e Montes Altos se inseriu num circuito aí de visitação em função principalmente dessa torre a partir da sua construção. Essa torre, para mim, ela representa um divisor de águas, né, do ponto de vista turístico, não cultural. Mas, assim, nesse aspecto do turismo, Montes Altos, a partir dessa construção, se tornou conhecida nacionalmente, né? Em razão dela, aqui a gente já recebeu muitas caravanas, né? Muitas reportagens que tornaram Montes Altos conhecido no mundo inteiro, particularmente no Brasil, por essa particularidade de replicar um monumento de grande reconhecimento internacional, como é a Torre de Pisa. Do ponto de vista cultural, eu acho que ela serviu para a gente no sentido de fazer realçar, de reverberar em outras regiões, em outras partes do mundo, aquilo que nós temos de particular. Esse eu acho que é o aspecto mais importante dessa torre, porque ela ajudou, né? Ela criou uma identidade nossa aqui nesse particular e deu oportunidade para que as outras pessoas conhecessem coisas nossas, próprias nossas daqui, que são tão importantes também quanto a torre. Montes Altos, todo bom montealtense tem que ter uma foto aqui da frente, né? E não basta só ter uma foto aqui da frente, ela tem que estar espalhada por aí, né? Tão importante para nós é essa imagem como forma de nos identificarmos como montealtenses, né? Como originários daqui, como gente que viveu aqui. E isso foi uma transformação significativa, porque deu uma identidade para a gente, né? Como comunidade, né? Aquele lugarzinho, no determinado rincão do Brasil, tem lá aquele detalhe que as pessoas valorizam, né? Que tornou a cidade um atrativo. Então mudou significativamente a vida, né? A imagem, a relação das pessoas com a cidade a partir dessa construção. Assim, Montes Altos, do ponto de vista cultural, é muito rico. É uma povoação que já surgiu desempenhando um protagonismo assim, na produção cultural de muito valor, de muito reconhecimento pelo Estado. Nós somos, entre outras cidades do Maranhão, nós somos tidos realmente como um berço cultural muito forte. E essa torre, ela, na medida que ela atrai pessoas para Montes Altos,
ela permite que Montes Altos seja conhecido em outras grandezas que nós temos, né? E tão importantes, tão maravilhosas que vale a pena conhecer. Então, quem tiver a oportunidade de vir a Montes Altos, de passar por aqui, de visitar essa torre, todo esse complexo maravilhoso aqui do nosso sertão, inserido no sertão da região tocantina, será bem-vindo. Nós chamamos que as pessoas façam essa escolha em seus circuitos de passeio, para que conheçam também outras grandiosidades que nós temos por aqui. A história da torre também inclui momentos de silêncio e renovação. Devido às ações do tempo, a torre passou por reparos significativos e, por um período, os moradores de Montes Altos ficaram sem ouvir os badalos do sino, chamando para as missas. Em 2014, após as reformas necessárias, a torre foi reinaugurada, devolvendo à comunidade um dos seus símbolos mais queridos. A torre não é apenas uma estrutura de concreto e tijolos. Ela é um símbolo de resiliência e da capacidade de preservar a memória e a cultura. Ao refletir sobre a situação da Torre de Pisa de Montes Altos, é impossível não fazer uma conexão com a história e as origens da cidade. Desde os primeiros dias, quando o cultivo da cana-de-açúcar deu início à povoação, a comunidade de Montes Altos demonstrou resiliência e determinação em face dos desafios. Com cerca de 10 mil habitantes e situada a 63 quilômetros de Imperatriz, Montes Altos foi incluída em 2018 na lista dos municípios maranhenses que fazem parte do Mapa do Turismo Brasileiro, montado pelo Ministério do Turismo. A inclusão no mapa turístico é um reconhecimento do valor histórico e cultural que a réplica da Torre de Pisa representa não só para o município, mas também para o estado do Maranhão e para o Brasil. Enquanto Montes Altos se prepara para comemorar os 30 anos de sua réplica da Torre de Pisa, a cidade reafirma seu compromisso com a preservação e valorização de sua herança cultural. Este monumento, que ultrapassa sua função estética, tornou-se um ponto de referência para a comunidade que continua a testemunhar, dia após dia, a importância histórica e econômica que essa estrutura trouxe à região. A história dessa torre em Montes Altos é um exemplo notável de como a arquitetura pode conectar comunidades, preservar memórias e inspirar gerações futuras. Que essa celebração de 3 décadas seja apenas o começo de muitos anos de orgulho e resiliência para a nossa pequena, mas grandiosa Montes Altos.